nada mais justo, né, de falar isso logo no dia de hoje, né? Deixa eu coloquei aqui para gravar. Pronto, exato. Então, parabéns a todos vocês, que Deus abençoe a vocação de cada um e o trabalho, né, de cada um, que é muito importante. Parabéns para o senhor, irmão Davi, que o senhor é um grande catequista, saiba disso. Verdade. Eu Se não sou fosse nada. você, nós estava lascado, irmão Davi. Graças a Deus, muito obrigada por você estar junto com a gente. Obrigado, irmãos. Você é Rezem um sempre irmão por muito mim. querido, viu? Obrigado, irmãos, de coração. Muito, muito, muito. Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Quando aparecer a tela aí para vocês, vocês me avisem, por favor. Para mim apareceu. Apareceu? Legal. Então vamos lá, irmãos. Nesse dia de hoje, né? Vamos. Tem alguém com o microfone aberto. Fechem, por favor, o microfoninho de vocês, né? Para não dar interferência aqui no nosso encontro do dia de hoje. Vamos. Ai, acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Calma aí, só um segundinho. Só um segundinho, irmãos. Eu dei um pin na minha tela e aí eu perdi o slide aqui. Só um segundinho. Ah, pronto, agora apareceu. Então hoje, né? Não sei se por coincidência, mas muito provavelmente por providência, né? Nós vamos falar sobre os leigos na igreja, né? A nossa, a, a nossa missão, né? Nós enquanto leigos, nós vamos verificar um pouquinho, né, no dia de hoje, a questão da história, né, de como que os leigos eles foram se formando dentro da igreja, né? Isso é um tema muito caro para a gente. E como que no decorrer da história da igreja, né, nós enquanto leigos nós passamos aí por momentos gloriosos dentro da igreja e por momentos não tão gloriosos assim, né? Infelizmente, a gente vai ver um pouquinho, né, no decorrer da nossa formação de hoje. Quem perguntou aí pela irmã Fátima, né, acabou de entrar aqui com a gente, o irmão Estácio também. E nós iremos ver justamente no decorrer dessa apresentação aqui, justamente essa história, né, essa dinâmica dos leigos na igreja, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa formação, né, fazendo uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Deus que, pela graça do Divino Espírito Santo, nós possamos, nesse dia de hoje, ter uma boa formação, ter um bom discernimento, aprender um pouquinho mais dessa vocação tão valorosa dentro da igreja que somos nós, os leigos. Que Deus ele possa, de certa forma, resgatar em nós o orgulho de ser leigo, né? O orgulho de estar, né, partilhando da missão da igreja junto com o clero. Que Deus, no alto da sua graça, também possa tomar conta de todos nós nesse encontro. E de você, né, que infelizmente não pôde conectar, mas está vendo a gravação aí depois, que você também possa, né, aproveitar esse momento de formação da maneira devida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é de praxe, né, meus queridos irmãos, eu sempre inicio a nossa formação
trazendo uma palavra inspiradora, né? Como hoje nós vamos falar a respeito dos leigos, eu retirei uma palavra, né, inspiradora de um documento da CNBB, o documento 105, que fala a respeito dos cristãos leigas e leigos na igreja e na sociedade. Ele diz assim, para nós, né, abre aspas, queremos recordar e insistir que o primeiro campo e âmbito da missão do cristão é o mundo, né? Então aqui a gente está falando, ele está falando tanto do leigo quanto do clero, né? Está englobando a todos, né? Todos os cristãos. Mas aí ele vai falar a respeito da vocação do leigo, né? A vocação específica dos leigos é estar no meio do mundo, à frente de tarefas variadas da ordem temporal. Os cristãos leigos levam o evangelho para dentro das estruturas do mundo, onde homens e mulheres vivem, agindo em toda parte santamente e consagram a Deus o próprio mundo, né? Essa aqui é a nossa missão. Se nós parássemos nesse momento aqui a formação e cada um fosse para sua casa, voltasse para fazer os seus afazeres, eu já estaria muito feliz, né? Já teria conseguido passar a minha mensagem do dia de hoje, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, nesse dia, que justamente a nossa função é estar no meio do mundo, né, e evangelizá-lo, né, com o nosso exemplo, né, como bem diz aqui o documento, né, à frente de tarefas variadas da ordem temporal. Então nós estávamos aqui agora há pouco falando a respeito dos catequistas, né, mas, por exemplo, o irmão Alexandre, ele é um professor. A partir do seu, a irmã Linete também, professora, a partir do seu testemunho de vida, a partir das relações que ele traça dentro da sua estrutura escolar, ele pode, né, de certa forma, passar o seu testemunho cristão, o seu testemunho católico, o seu testemunho carmelita no meio onde ele trabalha, né, que seria a escola. E aí isso se estende a todos os outros irmãos e irmãs que, de certa forma, né, trabalham dentro de fóruns, trabalham dentro de empresas, trabalham no setor público, no setor privado e assim sucessivamente. Essa é a nossa missão. Tá bom, irmãos? Então, o que que a gente vai falar no dia de hoje, né? Assuntos que nós iremos abordar nesse dia de hoje na nossa formação. Nós iremos falar a respeito do que é o termo leigo, né, e fazer a diferenciação entre aquilo que é leigo e aquilo que é laico. Aí a gente começa a falar a respeito de toda uma história do leigo dentro da igreja, né? Então, desde lá da Bíblia até os primeiros séculos da igreja, até culminando com o leigo aqui no Concílio Vaticano II, né? Que é o último grande evento aí que aconteceu na igreja, né? Que nós vamos perceber que a visão e a missão, né, do leigo dentro da igreja, ela mudou radicalmente a partir do Concílio Vaticano II. E aí, no final, eu vou deixar algumas recomendações de leituras, e lá na nossa ferramenta de formação online, eu subi vários livros, né, vários textos da igreja também, lá no nosso Google Drive. Quem quiser, né, se aprofundar nesse tema e tiver tempo, né, vai ser muito bem-vindo. Quando a gente fala de leigo, né, é possível que nós dividamos a nossa formação, falando de leigo, em 4 encontros, tá bom? Então, só para a gente se alinhar aqui, esse primeiro encontro que nós estamos fazendo no postulantado, nós vamos falar da história dos leigos da igreja. No ano que vem, muito provavelmente em agosto, nós vamos falar da teologia e da espiritualidade do laicato, né? No primeiro ano dos votos simples, nós vamos estudar documentos da igreja, né, que falam especificamente sobre os leigos. Então, nós temos aí vários documentos, né? Inclusive, eu coloquei esses documentos lá no Google Drive.
e no último encontro a gente consegue, falando de leigo, amarrar tudo isso, né? A questão histórica, a questão teológica, a questão espiritual, a questão dos documentos da igreja dentro de uma vivência carmelitana, né? Seria aí um quarto encontro, né? Para gente poder discutir a respeito disso. Como nós, né, em nossa grande maioria, nós somos leigos, eu vou propor que que cada um desses temas seja abordado aí no último domingo de cada agosto, né? Então, agosto do ano que vem a gente fala de teologia e espiritualidade e assim sucessivamente, tá bom? Só para a gente dar uma alinhada aqui na nossa expectativa. Então vamos iniciar aqui falando a respeito do termo leigo, né? Eu gosto muito de sempre iniciar as coisas, né? Falando a respeito da etimologia da palavra. A gente precisa saber, entender da onde é que vem aquela terminologia, né? Isso talvez seja uma forma, né, da gente iniciar um ponto de partida. Né? Então, toda vez que a gente pensa na palavra leigo, né, o que vem na cabeça de vocês, né? A gente tem até em inglês, né? A gente tem uma série de livrinhos, né? For Dummies, né? Então, principalmente eu que trabalho na área de TI, né? A gente tem livros de tecnologia da informação ou diversos outros assuntos, né? Sei lá, Windows para dummies, for dummies, ou para leigos, né? Então a gente sempre tem essa conotação de leigo, que é uma pessoa que ela não conhece, né? É uma pessoa que ela não detém conhecimento em profundidade acerca de algum determinado tema ou de algum determinado assunto. Né? Então, no decorrer, né, da história, né, a palavra leigo ela foi abrangendo várias conotações, tanto positivas quanto negativas, né, no decorrer da história. Mas a que mais é presente nos dias atuais para a gente é sempre essa, né? Quando você chega em um determinado lugar, né, que estão falando a respeito de alguma coisa que você não conhece, o que você sempre diz? Né? Eu sou leigo no assunto. Por exemplo, eu não conheço suficientemente bem a matéria de bioética, por exemplo. Eu terei isso ainda mais para frente. Então, o que eu conheço se eu estiver numa roda de pessoas que estão falando a respeito de bioética, né, automaticamente eu vou virar e vou falar: olha, gente, a respeito de bioética, eu sou leigo nesse assunto, eu não conheço suficientemente bem. Né? Então, essa conotação da palavra leigo é aquilo que muitas vezes, dentro da igreja, nós carregamos para nós. Né? A gente carrega esse fardo, né, de ser chamado de leigo e ter essa conotação pejorativa da palavra sobre nós. Só que quando a gente vai pensar em muitos leigos na igreja, meu Deus, nós temos leigos que são muito instruídos em determinados assuntos, né? Temos leigos teólogos, temos leigos que são mestres, doutores em teologia, temos leigos que são doutores em liturgia, e continuam sendo leigos, né? Então, a intenção justamente de falar a respeito da etimologia da palavra é para que a gente tente um pouquinho dissociar essa ideia de que leigo é aquele que não detém conhecimento sobre determinada coisa. Né? Dentro da igreja, falar que uma pessoa é leiga, nós estamos nos referindo a todas aquelas pessoas que não pertencem à hierarquia da igreja, né, que não pertencem ao clero. Então, todo mundo aqui, acredito eu, né, nós somos todos leigos, ninguém aqui foi ordenado sacerdote, ninguém aqui foi ordenado diácono e ninguém aqui foi ordenado bispo. Então, todos nós somos leigos, independentemente do grau e da quantidade de conhecimento que nós venhamos a adquirir no decorrer da nossa caminhada eclesial, né, nós permaneceremos leigos, exceto, né, se um dia nós formos ordenados. Aí deixamos de estar no estado de leigo
e passamos a estar no estado de clero. Né? Recentemente, né, no começo desse mês aqui, nós tivemos, né, um irmão da Ordem Terceira, lá de São José dos Campos, lá do Sodalício da Irmã Nelly, que era um leigo até então, e ele foi ordenado diácono permanente. Então ele deixou de ser leigo e passou a ser clero. Tá bom, irmãos? Isso é muito importante para que nós atendamos e superemos, né, essa noção que muitas vezes nos é colocada de leigo como alguém que não conhece. Né? Então, não tragamos essa concepção para dentro da igreja para nós, tá bom? E aí, irmãos, se faz importante nós também entendermos a diferença daquilo, né? Isso falando em nível eclesial, seja bem-vindo, irmão Eduardo. Em nível eclesial, a diferença entre leigo e laico. Né? Existe uma diferença grande, né, entre isso. Né? Leigo eu já acabei de dizer para vocês aqui, é todo aquele que não faz parte da estrutura hierárquica da igreja. Né? E o laico, né, nós temos aí o termo laico é aplicado a tudo aquilo que é independente de qualquer confissão religiosa. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa escola confessional, uma escola, por exemplo, uma escola salesiana, ela é uma escola confessional. Uma escola que é de cultura laica é uma escola não confessional, é uma escola que não deveria, né, ter ser ligada a nenhuma religião, a nenhuma confissão religiosa, seja ela cristã ou não cristã. E o termo laicista, ele é usado dentro da igreja como uma conotação pejorativa. Na verdade, as pessoas que defendem o laicismo, né, elas combatem toda e qualquer forma de confissão religiosa, seja em qualquer lugar. Então, a gente tem laicistas espalhados em diversos lugares. Então, quando você vê uma pessoa que se levanta, né, para falar assim, olha, dentro do fórum não deveria ter um crucifixo, né? É errado ter crucifixo dentro do fórum, dentro da igreja. Então essas pessoas elas são laicistas, né? Elas prezam para um estado ou para situações, né, do dia a dia ali que sejam livres de confissões religiosas. Né? Eu não quero entrar aqui nessa discussão, né, se é certo ou se é errado, né, mas é interessante que nós saibamos, né, essa distinção entre leigo e laico. Muito tempo dentro da igreja, né, infelizmente, a própria igreja teve dificuldade em entender a diferença entre leigo e laico. Né? Muitas vezes, né, os leigos foram tratados também como laicistas, né? Então, por isso que em muitos momentos da história da igreja nós fomos relegados a um espaço de segunda categoria, entre aspas, né? Mas a gente vai entender que esse pensamento está sendo superado. Então, ainda falando da questão da etimologia da palavra, né? A palavra leigo ela vem da palavra grega laikos, né, que por sua vez deriva de um termo chamado laos, né, que significa povo, né, povo. O sufixo "ikos" designa uma categoria que se diferencia de outra no interior do mesmo povo. Né? Então, por exemplo, a gente tem um povo, imagina um grupo de pessoas, de fiéis, dentro desse povo a gente tem, dentro de uma comunidade, a gente tem um grupo de catequistas, né? Então, esse grupo de catequistas seria o laos, né, desse laikos, né? E aí tem diversos papiros antigos, né, que a palavra laikos, né, é usada para indicar uma população enquanto distinta daqueles que administram. Né? Então a gente tem aí as figuras dos administradores, né, os laicos, né, nessa questão fora da igreja, refere-se a pessoas que não pertencem à administração pública. Né? Isso aqui a gente está falando aí do Império Romano, né, da organização da cultura helênica, né, dos gregos, né? E aí, na Bíblia, como é que o termo leigo ele aparece, né? Na Bíblia, o termo laos ele aparece para indicar um povo
que é consagrado a Deus, um povo santo, né? Lembrem-se, né, do Laos que eu tinha falado lá atrás. Isso aqui é um pouquinho chatinho, mas é só para a gente ter esse conhecimento. Lembra que eu falei para vocês, a gente tem uma população, uma comunidade dentro da igreja, dentro dessa comunidade você tem um grupo de catequistas, então esses catequistas seriam o Laos dessa comunidade. Da mesma forma, né, o Laos na Bíblia, ele se refere a isso, existe todo o povo, mas dentro desse povo há o povo que é consagrado, né, a Deus, né, o povo santo, o povo escolhido, né, por Deus. Né? Então, poucas vezes o termo laicos ele é usado no Antigo Testamento, né? E às vezes que ele é utilizado, né, ele indica realidades que não são consagradas a Deus que existem no meio do povo. Tá bom, irmãos? E aí eu trouxe aqui, como eu falei para vocês, né, que o Laos, né, da terminologia que traz para o grego, né, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de onde que o Laos ele é empregado, né, no grego, né, lá na primeira carta de São Pedro, nós temos aí uma definição de quem seria esse Laos, né, tirado lá do capítulo 2, versículo de 9 a 10. O Laos seria a raça eleita, o sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, né? De sua que refere-se a Deus, né? O povo da propriedade particular de Deus, a fim de que proclame as excelências daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Vós que outrora não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, né? Vejam que existe aí, né? Uma definição clara de onde o Laos, né, essa terminologia leiga, ela pode ser aplicada aí na Sagrada Escritura. Então vamos falar assim, irmãos, o que aconteceu nos primeiros séculos da Igreja, né, com a questão do termo leigo. Vocês notem, irmãos, na cultura judaica, o sacerdote ele saía da tribo de Levi, né? Toda vez que a gente vê lá na Bíblia, né, a gente vê embates, né, de cunho teológico entre diversos grupos, né? Nós temos aí sempre os levitas que eram responsáveis por fazer a manutenção do serviço religioso dentro do templo. Jesus, quando chamou os seus apóstolos, os seus discípulos para estar com ele naquela missão, Jesus não chamou nenhum levita. Então a gente já começa a entender lá atrás, no Cristo, né, o chamado que ele dirige àquelas pessoas, né, era uma comunidade de leigos, né, todos eles leigos. São Pedro leigo, todos leigos, né, no momento ao qual, né, eles foram chamados para caminhar com o Senhor, né? Existia também na cultura judaica essa diferenciação, né? Em algum momento oportuno a gente pode estudar isso um pouquinho melhor, a questão das tribos e as suas aplicabilidades dentro da sociedade judaica da época, né? Mas aí vamos pensar assim no comecinho da igreja, né? Lá nos primeiros séculos, a igreja enquanto uma dimensão comunitária, né? Como que os leigos, né, se fizeram presente nessa primeira caminhada da igreja, né? A comunidade dos discípulos de Jesus sentem-se como um só corpo, né? Não tem essa questão, essa distinção entre eu sou padre, eu sou bispo, eu sou sacerdote, ou eu sou ancião, como aparece também na Sagrada Escritura, essas terminologias, e você é leigo. Não existe essa distinção, né? Obviamente, nós temos ali nas cartas de São Paulo, né, um esboço teórico sobre essa distinção de funções e responsabilidades, né? A gente tem lá dizendo qual que é a função do diácono, né? Qual que é a função do presbítero, qual que é a função do bispo, né? Mas é só um esboço, é algo muito, não é algo tão hierarquizado como nós vimos no decorrer da história da igreja, né? Inclusive na questão da organização,
né? A hierarquia naquele momento ainda estava sendo definida, né? Mas a igreja estava aberta a uma grande diversidade de ministérios, de carismas, né? Então vamos pegar lá a carta de São Paulo aos Coríntios, né? A gente tem ali a grande manifestação, né, do desenvolvimento carismático da igreja, né? Cada um a partir das suas próprias aptidões, a partir dos dons também recebidos pelo Espírito Santo, colocaria, né, esses dons e essas aptidões a serviço do trabalho da igreja, né? Isso aqui é bem no comecinho, né? E aí, irmãos, pensem, né? Vamos pensar lá atrás, né? A igreja no seu início, a dificuldade, né? Uma nova religião se estabelecendo entre o paganismo, entre o judaísmo. Essa religião ela veio, né, para incomodar. Né? A gente tem até um canto, né? Acho que quem canta aí poderia falar melhor desse canto, né? Que fala que os cristãos viemos para incomodar, né? E de fato, né, causou uma novidade que foi estranha tanto para os pagãos do Império Romano quanto para o judaísmo. Então, em ambos os ambientes, os cristãos foram perseguidos, né? Então, esse era o contexto, né, em que a igreja ali ela começou a sua caminhada, né? Então, o contexto de perseguição, a igreja tinha, né, no seu início, né, a plena faculdade, a plena consciência de que a disputa, né, era entre a igreja, os cristãos que pertenciam àquela comunidade e o mundo que os perseguiam. Né? O segundo fator, irmãos, né, que evidencia essa unidade coesa da igreja lá no início, né, refere-se, né, que as comunidades elas tinham essa necessidade de evidenciar essa novidade cristã. Né? Então, notem, né, não é à toa que está escrito lá no livro do Atos dos Apóstolos, né, que todos eles eram uma só comunidade, eles repartiam todos os seus bens que tinham em comum, eles queriam mostrar, né, essa novidade cristã, né, de fraternidade em contraposição de um mundo que era hostil, né, que estava ao redor deles. Né? Então, a gente pode afirmar, né, que no começo da igreja, né, a separação entre clero e leigo não se manifestava nem sequer no nível da linguagem. Né? Todos os cristãos eram irmãos, discípulos de Cristo, ou seja, eram chamados de santos. Né? Como eu já disse aqui, a diversidade de ministérios havia, porém a ênfase não era colocada nessa questão hierárquica e sim na questão da unidade, porque a tensão, aquilo que oprimia, estava externamente à igreja e não dentro dela, tá bom? Vamos pensar sempre nisso, né? E aí, irmãos, tem aqui, eu trouxe aqui para vocês, né, exemplos, né, de grandes leigos, né, que permearam a história da igreja aí no seu início, tá bom, irmãos? Então, aí alguém que conhece um pouquinho mais de história da igreja vai me dizer que Orígenes foi padre. De fato, ele foi padre mesmo, ele foi ordenado já bem depois, né? Mas a grande parte da caminhada de Orígenes, né? Dos escritos de Orígenes como pai da igreja, né? Foram enquanto Orígenes era leigo. Né? Então a gente tem aqui, né, São Justino, por exemplo, a gente tem Panteno, né, eu coloquei aqui para vocês Tertuliano também, né, e tem um deles aqui que eu honestamente eu não me recordo, mas depois eu acho que eu tenho aqui, deixa eu só dar um ESC aqui, eu acho que eu coloquei o nominho de cada um deles aqui, eu estou esquecendo de um deles. Né? Então a gente tem Orígenes, a gente tem Tertuliano, Panteno, São Justino, quem é você, bonitão? Deixa eu ver aqui. Clemente de Alexandria, tá bom? Pensei que minha memória ia me ajudar mais aqui, mas não ajudou. Então a gente tem aqui Clemente de Alexandria também, né? Então são leigos, né? Não era parte do clero.
Então, imaginem, irmãos, né, o nível de apreço, né, no campo teológico, as contribuições que um Orígenes da vida, que um Tertuliano da vida, né, eles eram considerados padres da igreja, mas não padres no sentido que a gente conhece no dia de hoje, né, como um membro do clero, padres no sentido de pai da igreja, defenderam a fé, né, cristã no início da caminhada da igreja. Olha só, né, a responsabilidade, a representatividade que o leigo possuía no princípio da igreja, né? E aí a tristeza grande, né, que dói no coração é saber como isso aos pouquinhos foi sendo perdido, né? Aí, irmãos, acontece. Então, esse fato, né, da igreja ser dessa forma, ela vai até ali o século IV. Então, a gente está pensando ali numa igreja perseguida, né, em leigos que faziam de fato a diferença na vida da igreja. Né? Só que aí, né, no século IV, grandes mudanças ocorreram na história, né, não só do Império Romano, mas também dentro da igreja. Né? Pensemos lá em 313, olha só, né? Lá atrás, né, Constantino assinou o Édito de Milão, né, então ele concedeu a todo o ambiente, né, todo o território, toda a extensão territorial do Império Romano, liberdade religiosa. Então, os cristãos que eram perseguidos até então, eles passaram a ser tolerados, né, primeiro fato. Depois, um pouquinho depois, antes do ano 400, ali em 389, Teodósio, né, que era outro imperador, tornou o cristianismo a religião oficial do império. Né, e a partir de 391, ou seja, 2 aninhos depois, qualquer outra forma de culto que não cristão passa a ser proibida. Então, vamos pensar assim, a religião cristã, né, ela passou de perseguida para a religião oficial do império. Então, qualquer outra manifestação religiosa, talvez, né, eu não posso afirmar isso com muita propriedade, passou até a ser perseguida. Né, qualquer outra religião, atuação religiosa que não fosse o cristianismo dentro do Império Romano. Vocês notem, né, irmãos? Então há uma diferença grande, né, dentro da história aí que a gente é convidado a refletir, né? Então, o que acontece, né? Se antes as pessoas, né, para serem cristãos, elas tinham que ser determinadas, muitas vezes ser cristão era pagar com a própria vida, é ser mártire, né? Quantos são os mártires da nossa fé? Né? A partir do momento que o cristianismo se tornou a religião oficial do império, ser cristão é cômodo. Qualquer um pode ser cristão. Né? E em determinados momentos, ao invés de ser cômodo, passou a ser vantajoso ser cristão. Né? Então, as pessoas que queriam ascender, né, dentro das suas comunidades, né, elas se tornavam cristãs. Então, vocês notem, irmãos, a diferença, né, daqueles cristãos que tinham convicção, né, leigos que tinham convicção da sua vocação e não se importavam, né, de enfrentar inclusive perigos de morte e ser cristão. Aí começa um relaxamento, né, de cristãos que vêm para a igreja, né, são batizados sem uma preparação devida, sem realizar um processo de conversão adequado, né? Então, antes disso, ser batizado era algo heróico. Depois disso, né, ser batizado se tornou um rito vazio, né, recebido por pura conveniência. Então, quando a gente começa a ver cristãos dessa forma dentro da igreja, e aí a igreja, em sua grande maioria, ela é formada por leigos, nós começamos a entender qual é, né, o declínio da capacidade dos leigos dentro da igreja. Né? Então, notem, né? Quais são as consequências, né, dessas mudanças sociais, né, que ocorreram aí no Império Romano? A gente tem alguns cristãos mais conscientes buscam a continuidade da vida cristã dos apóstolos, mas são apenas cristãos de nome, né? Então existe a diferença. Obviamente, continuam leigos comprometidos, né? Mas também tem aqueles cristãos que são de nome.
E aquela dicotomia que existia entre a igreja contra o mundo, né, esse eixo se deslocou para dentro da própria igreja. Né? A igreja não está mais contra o mundo, né? O problema, né, da igreja não é mais o mundo perseguindo-a, né? Na verdade, né, se passou para dentro dela mesmo, entre aqueles cristãos que são convictos e aqueles cristãos que são cristãos apenas de conveniência, apenas de nome, né? Aí a gente começa, irmãos, a ter uma diferença, né, uma hierarquização da igreja, a gente começa a ter, né, uma prevalência de cristãos que são considerados plenos, né, como monges, sacerdotes, né, que são vistos como plenos idealizadores dos valores evangélicos, da mensagem do Senhor, e os leigos, né, que são carnais, são comprometidos com as realidades mundanas, né, a gente, enquanto leigo, passou a ser considerado um cristão de segunda classe. Olha só que coisa triste, né, de se ler, né, de se pensar, né. Aí, irmãos, vamos lá, né, cada vez mais nos séculos que se sobressaem, essa diferença ela vai se tornando acentuada, né, por alguns fatores, né? Eu trouxe alguns deles aqui, né? Então, por exemplo, leigo não tinha a possibilidade, né, de ter acesso à cultura, né, de ter acesso a aprender idioma, a ter acesso a aprender a teologia, né, não tinha, né, isso aí se tornou algo quase que exclusivo de sacerdotes e monges, né, e os leigos, né, são tratados como ignorantes, né, muitas vezes analfabetos, por não ter acesso a essa cultura, né, e a liturgia, né, ela começa a destacar cada vez mais o papel daqueles que celebram, né? E os leigos, por não terem acesso a aprender o latim, né, que era a língua onde a liturgia era celebrada, eles começaram a se tornar meros espectadores, né? Então, hoje, por exemplo, eu acredito aqui que a grande maioria da gente não sabe latim, né, como deveria saber, né? Então, se a gente participar de uma missa tridentina, né, muito provavelmente a gente não vai entender praticamente nada que tá sendo dito, né, na missa tridentina. A gente entende a estrutura da missa, né, muitos dizeres, né? Tem pessoas que são mais velhas ainda que são da época aí anterior ao Concílio Vaticano II, talvez ainda se recordem de alguma coisa. Mas imaginem se hoje, né, nós todos aqui entrássemos numa missa vernácula sendo celebrada em russo. Né, ninguém entenderia absolutamente nada, a gente não saberia. Então, os leigos estavam nessa mesma situação. Né? E aí, além disso, né, o próprio hábito, né, usado pelo clero foi algo que foi usado para distinguir o clero e os leigos e os privilégios, né, que o clero foi obtendo, né, desde os tempos de Constantino, né? Só que haviam, né, santos, né, que trouxeram gratas contribuições a respeito do papel do leigo na igreja. Entre eles São João Crisóstomo, né, mesmo nessa fase difícil, né, ao qual os leigos eram relegados como cristãos de segunda classe, né, de segunda categoria. Tem dois escritos deles que falam a respeito disso, né? Então ele fala a respeito da responsabilidade, né? Então tanto o monge como o cristão que vive no mundo tem a mesma obrigação de tender à perfeição, né? De praticar o jejum e a esmola. E aí olha só, outra coisa que ele diz aqui para nós, né? Retirado de outro texto, né? A vida exemplar de cada dia que converte mais do que o discurso douto. Olha que legal, irmãos. Né? Nós poderíamos parar tudo agora aqui e fazer uma Lectio Divina desse simples trecho aqui do que ele está falando, né?
Então ele está dizendo aqui, né, que o nosso testemunho, né, uma vida santa, uma vida dedicada, uma vida voltada para os valores cristãos, né, ela converte, né, as pessoas, a partir do momento que as pessoas têm contato com alguém que vive uma vida santa, né, elas se sentem tocadas, se sentem motivadas, né, de certa forma, a seguir essa mesma cultura, esse exemplo dessa pessoa, né? Muito mais do que aquela pessoa que tem aquele discurso douto, completamente estruturado, né? Então nós enquanto cristãos nós somos chamados a isso, né? A ação capilar junto aos distantes e aos transviados para conquistá-los à fé, a ajuda e o conforto oferecidos aos irmãos e irmãs em dificuldade, a colaboração com o clero que tem necessidade da oração, do conselho, não menos que da crítica dos leigos e leigas. De fato, eles, né, os leigos, são os conselheiros dos bispos e os guardiões da disciplina eclesiástica, né? A gente tem aí santos, né? São João Crisóstomo, principalmente dentro da cultura grega, né, na Igreja Oriental, ele teve uma grande influência, né, dentro da Igreja, né? Só que, infelizmente, né, irmãos, mesmo assim a gente não teve, né, o pedido, né, o clamor de São João Crisóstomo, né, e os leigos eles permaneceram escanteados, né, marginalizados dentro da igreja, né. E aí, vamos lá, irmãos, vamos andar um pouquinho mais aí para frente, aí, lá na Idade Média, né. Então, nós temos aí a decadência do Império Romano, né, a cultura greco-romana começa a desmoronar, o conflito entre os romanos e os bárbaros e esse caos social, né, ameaça os valores espirituais e morais que a igreja até então havia transmitido à sociedade romana. Então a gente sempre lembra disso, né, irmãos? É, no decorrer da história da igreja, sempre aconteceram fatos, sempre aconteceram coisas que são externas à igreja e a igreja dá uma resposta àquilo que acontece. É sempre assim. Né? Nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, né, tem acontecido novos desafios, né, como por exemplo a questão da natureza, dos recursos naturais. A igreja ouve, né, atentamente esse movimento que está acontecendo no mundo e dá uma resposta devida segundo os valores cristãos, segundo os valores evangélicos, né, segundo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né. Então aqui a gente tem uma mudança da nossa sociedade, né, enquanto da sociedade europeia, né, com a queda do Império Romano. E aí, quais seriam as respostas, né, que a igreja dá a esse período conturbado aí da história, né? Então, se a igreja ela se viu, né, apoiada pelo Império Romano, o Império Romano não existe mais, né? Então, o que ela faz para responder a isso, né? Ela vai fortalecer a sua dimensão institucional, né? Ela vai dar mais poder ainda para os bispos. Então, toda a população ela coloca, né, as suas esperanças no báculo dos bispos e aí os leigos eles se dividem em dois grupos, né? Se acentua ainda mais, né? Um grupo que é extremamente fervoroso, vive à sombra dos mosteiros e dos conventos, né? E aí eu vou abrir um parênteses, né? A Ordem Terceira, ela nasce, né, a partir da vivência, né, desses cristãos que estão ali bebendo dessa fonte de um convento carmelita, tá? Isso a gente já viu lá, mas eu estou falando aqui só para que a gente relembre. E uma grande massa do povo, que é dotada da sua grande maioria, que recebe alguma instrução religiosa apenas quando vai receber algum sacramento, e olhe lá, né? Então, o analfabetismo ele se espalha de tal forma que apenas os clérigos e os monges são os únicos letrados, né? Aí, irmãos, né, os leigos que participavam de certa forma da liturgia, né, a partir do século VIII, os leigos se tornam só ouvintes silenciosos da liturgia. Né? Então, vamos lá, nós estamos falando aqui dos leigos na igreja que estavam no seu ápice lá no comecinho, né? Nós pegamos
uma decrescente aqui, a gente pode falar que a gente está ali no fundo do poço, né, praticamente aqui na Idade Média, né? E aí um escrito aqui de Graciano, né? Graciano foi um grande canonista. Né? O que é isso, irmão Davi? Hoje a gente não tem, por exemplo, o Código do Direito Canônico na nossa igreja, que são as leis da igreja, né? Graciano foi um canonista que viveu no século XII que começou a escrever, né, esses cânons, né, esse código, né, do direito canônico. Talvez a primeira versão ali seja atribuída em grande parte a Graciano, né? Então, olha só, né? Se ele é uma pessoa tão importante dentro da igreja, a tal ponto de escrever as leis que regem essa mesma igreja, né? Olha só a visão que ele tinha dos leigos dentro da igreja nessa época, né? Ele vai dizer assim: há dois gêneros de cristãos. Né? Então a gente já começa aí dizendo, né, que tem duas categorias de cristãos. Né? A primeira delas é ligada ao serviço divino, dedicada à contemplação e à oração, abstém-se de todo o barulho das realidades temporais. Né? E esse grupo, né, primeiro, ele é representado pelo clero e pelos monges. O outro, né, que é o segundo grupo de gêneros, né, cristãos, pertencem aos leigos. É consentido a estes, né, possuir bens temporais, casar, cultivar a terra, funcionar como juízes nas questões e defender as próprias causas. O segundo gênero de cristão poderá salvar-se se evitar os vícios e fazer o bem, e fizer o bem. Olha só, né, poderá, né, talvez, né, se salvará se evitar os vícios e fazer o bem. Né? Aquela história que a gente conhece de que todo cristão é chamado a ser santo, assim, que a gente tem resgatado nos dias atuais por causa do Concílio do Vaticano II, é que você começa a ver que os cristãos, os leigos, eles não eram chamados à santidade. Olha só que coisa impressionante. Né, essa visão, né? Talvez você se salve, né, se você evitar os vícios e você fizer o bem, talvez, né? É triste, né? Não sei se isso mexe com vocês, né? Isso dá uma mexida no meu brio. Eu sou leigo e tenho orgulho disso, né? E é triste, né? A situação que os leigos eles ocuparam dentro da igreja, né? Então, a partir disso, né? Eu coloquei até aqui um canto aqui, né? De um campo de futebol, né? Os leigos eles foram escanteados dentro da igreja, né, excluídos de qualquer participação ativa nas coisas sagradas. Né, a meta mais alta que a gente podia aspirar era a salvação da alma, caso, né, evitássemos os vícios e fizéssemos bem, como eu já falei. Né. E os carismas e ministérios na igreja foram institucionalizados e absorvidos pelos monges e pelo clero. Aquela visão que nós temos, né, das cartas de São Paulo, né, que há uma diversidade de dons, há uma diversidade de carismas, né? E, obviamente há uma diversidade de aptidões, né? E essas pessoas, de certa forma, nos dias de hoje, cada uma, a sua forma, a sua maneira, pode trazer essa contribuição para dentro da igreja. Né? Esses carismas, esses ministérios, eles foram todos eles institucionalizados e absorvidos pelo clero. O leigo não tinha vez para fazer isso. Então vamos supor, né? Hoje a gente tem aí Ministério da Palavra, a gente tem Ministério da Comunhão Eucarística, né? A gente tem catequese, né? A gente tem, como eu citei aqui no começo da nossa formação, né? São serviços importantíssimos que são atribuídos a leigos, né? E nós ajudamos na estrutura institucionalizada da igreja. Só que nessa época que, esqueça, não existia isso, não tinha isso, né, irmãos? É difícil, é complicado. Quando a gente estuda um pouquinho dessa história, eu fico até comovido, né, com a situação que os leigos eles chegaram, né? E aí, irmãos, a gente, obviamente, né, os leigos que se sentiram, né, que foram escanteados aí da história da igreja, né, alguns deles, né, começaram a se organizar em grupos e falar, ô, peraí, gente,
Não é assim não que a coisa funciona, né? Então começaram a surgir dentro da igreja, lá no século XII, alguns movimentos laicais, né, que começaram a reivindicar uma espiritualidade adequada para os leigos, né, a possibilidade dos leigos também viverem de forma radical o evangelho e o direito de almejar a santidade, né, mesmo permanecendo leigos. Né, porque a visão que se tinha antes era assim: você quer ser santo? Seja padre. Você quer ser santo? Seja leigo. Você quer ser santo? Seja monja. E assim sucessivamente. E o grande expoente que nós temos aí nessa fase da história da igreja, sem sombra de dúvida, é São Francisco de Assis, né? Nosso grande santo, né? Ele não é carmelita, obviamente, né? Mas, né, existem santos dentro da igreja que são patrimônios da igreja como um todo, né? Existem devoções dentro da igreja que são patrimônios da igreja como um todo. Então, por exemplo, a gente tem o nosso escapulário, né? Se tornou, né, um patrimônio da igreja, universal da igreja, não é algo que é único dos carmelitas. E a mesma coisa, né, a figura de São Francisco de Assis, a figura de Santo Agostinho, que a gente celebrou ontem, né, seus escritos, São Tomás de Aquino, né, tô vendo aqui o irmão Eduardo, que é apaixonado por ele, né, isso é patrimônio da igreja, né, então São Francisco, ele foi o grande expoente desse momento da igreja. Ele não queria ser clero, né? Tanto que ele morreu, né? Ele era diácono, né? Ele já fazia parte da hierarquia da igreja, né? Ele precisou se tornar diácono para que ele tivesse um melhor acesso dentro dos meios eclesiásticos, né? Ser melhor aceito. Mas as bibliografias de São Francisco de Assis diz que ele não queria, né? Ele gostaria de ter sido leigo, né, o tempo inteiro, né? Então, aí, a partir desses movimentos, irmãos, né, abrem-se algumas novas perspectivas para os leigos dentro da igreja, né? Então, começam-se a criar novas universidades, né? E os leigos começam a ter acesso a esse ensinamento, né? A esse ambiente universitário. Aqui, ó, as ordens mendicantes apresentam um novo olhar e uma nova postura, despertando o sentimento que os leigos são cristãos de pleno direito. Né, as ordens mendicantes, ao qual, né, nós bem aprendemos lá atrás que a ordem carmelita é uma ordem mendicante. Né, então a gente tem que exemplos aí de ordens mendicantes, né, que a gente pode listar. A gente tem os carmelitas, nós temos os franciscanos, nós temos os dominicanos, né, por exemplo, né, a partir dessas ordens mendicantes nós tivemos aí uma efervescência, por assim dizer, do leigo dentro da igreja, né? Então nascem várias confrarias e movimentos que reúnem leigos em busca de santidade. É justamente aqui que entra a ordem terceira, né? Olha que legal, né? A, a gente nasce a partir desse movimento, né? Então, olha que a gente está estudando aqui a história da igreja, a gente conseguiu situar onde que os leigos aí eles entram, né? E o surgimento das grandes catedrais, né? Essa é só um parênteses aqui que marca, né? Essa fase, né? Da igreja, né? Então, grandes leigos, né, participaram da construção dessas igrejas, né, auxiliaram no projeto, auxiliaram na construção, auxiliaram na arte, né, as grandes pinturas, os grandes vitrais, as grandes esculturas, né, que nós temos dentro das grandes catedrais, né, também foram obras de grandes leigos que viveram nessa idade, né? E aí o grande reflexo disso, irmãos, né, dentro da vida da igreja, né, é que a gente começa a perceber, né, que ali entre os anos 1400 e 1520, só na Itália, dos 90 santos canonizados, 27 são leigos e leigas, né? Então a gente tem aí quase um terço, né, dos santos que foram canonizados nessa época, nesse período aí de 80 anos, 27 são leigos e leigas, né? Como
Obviamente, aí vocês vão falar, irmão Davi, mas isso aqui não reflete esse período de 1400 a 1520. Exato, concordo. Né? Porque o processo de você canonizar um santo na igreja, ele demora aí um século, mais ou menos, talvez um pouco menos. Então, esse é um movimento que veio ali, né, do século anterior, né, do século XIII ali, final do século XII, século XIII. Né? Então, essa efervescência de santidade leiga, ela tem como reflexo justamente isso aqui. Aí nós passamos, irmãos, para outra fase da nossa história aqui dos leigos, né? Que seria a Idade Moderna. A gente tem aqui a imagem desse bonito cabeludo aqui. Ele se chamava René Descartes, né? Para quem conhece, quem já estudou filosofia, acho que aí o irmão Eduardo, né? A irmã Simone, né? São os nossos filósofos aqui do grupo, né? Muito provavelmente eles podem falar com muito mais propriedade do que eu. Se vocês quiserem me interromper aqui, fiquem à vontade, tá bom? Ô, irmão, eu tô estudando sobre ele. Ah, tá, então tá bom. Eu tô fazendo filosofia também. Ah, legal, irmão, ótimo. Se quiser me interromper aqui, né, que se tiver alguma coisa para adicionar, vai ser muito bem-vindo, né? Vocês têm muito mais propriedade do que eu para falar a respeito disso. Nós temos aí, né, movimentos filosóficos, né, do Renascimento, do Humanismo e do Iluminismo, né, que marca, né, grandemente a sociedade nessa época aqui da Idade Moderna, né? Então, o que que acontece, né? Se até essa época aqui, né, nós tínhamos aí um primado da ciência teológica sobre os outros conhecimentos, né, a gente acreditava, né, a sociedade, a gente está falando aqui da sociedade, não é só da igreja, né, acreditava que Deus era justamente aquele que... Tem uma pessoa querendo entrar aqui. Pronto. Que Deus era aquele que a igreja era responsável por interpretar toda a ciência, por organizar a sociedade, por reger a política, a ética, toda ela era baseada a partir da visão da igreja, da interpretação dos conceitos cristãos, da aplicabilidade disso dentro da sociedade. Opa, aí vem essa galerinha aqui, né, René Descartes, entre outros, né, que fala, né, que a razão é o único critério da verdade, né? Ou seja, né, somente pode ter tido aqui algo como verdadeiro que pode ser provado ou demonstrado pela razão. Ou seja, a gente desloca aí, né, aquele paradigma de que Deus é a verdade, torna a razão sendo o critério de toda a verdade. Né, e isso causa isso é como se fosse uma afronta, né, para a igreja, né? Ó, você começa a questionar, né, dogmas, você começa a questionar a atuação da igreja, inclusive a própria autoridade da igreja em reger, em falar, em se posicionar com relação a essas questões temporais, né? E aí a gente tem uma outra figurinha aqui, né? Esse senhor aqui, né? Que era monge, que é o Martinho Lutero, né? Viveu aí de 1483 a 1546. Então a gente já tinha essa questão, né? Da filosofia já sendo impactado por essa questão da razão, né? Isso externamente à igreja e dentro da própria igreja, né? Se levantou, né? Não só ele, né, mas ele marca, né, esse ponto de cisão da igreja, né, entre outros protestantes, né, que começa a contestar, né, se externamente a gente se questiona a questão da razão, internamente eles começam a questionar a autoridade do Papa, né, começa a dizer que o papado tem uma origem humana, que a Igreja de Roma, né, a Igreja Católica, da forma que ela vive, não é a verdadeira Igreja, né, ele começa a pensar na questão do sacerdócio dos fiéis, né, e defende, né,
que entre leigos e ministros ordenados não existe nenhuma distinção, nenhuma diferença, que a hierarquia sacerdotal é invenção humana com fins de poder, né, afirma que o sacramento da ordem é apenas um ofício público, sendo alguém encarregado pela comunidade, né? Então, que esse título de sacerdote deve ser atribuído a todos os fiéis, né? Para os investidos de funções ministeriais é adequado usar os títulos de ministros, servos, administradores e pastores, né? Então, hoje a gente vê nas igrejas protestantes, né, não se chama, né, de sacerdote, né, a nomeação que se dá aos líderes, né, das igrejas protestantes é sempre utilizado de pastor, né. Tá, isso vindo muito dessa tradição aí de Martinho Lutero. E a igreja responde, né? Lembrem-se, né? Sempre acontece. Alguma coisa acontece dentro da igreja ou fora da igreja, a igreja sempre vai assimilar aquilo e dar uma resposta, né? Então a igreja deu essa resposta com o Concílio de Trento ali, onde teve o catecismo romano, né? Então a teologia católica ela se empenhou aí em defender as verdades do seu próprio magistério. Agora vocês imaginem, né, irmãos, né, diante de todo esse contexto conturbado, né, a igreja sofrendo ataques externos, né, da sociedade enquanto os filósofos, né, a igreja sofrendo ataques dentro dela mesma, né, a igreja respondendo a esses ataques com o Concílio de Trento, né, nessa época, e os leigos ali no meio desse tiroteio todo, né? Falar, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Os leigos estavam passando por toda essa situação, né? Onde que entram os leigos aqui, né? Nessa época? Aliás, deixa eu só abrir mais um parênteses aqui, né? Da nossa história, né? A gente tem aí esse senhor aí que é o fundador do jansenismo, né? Dessa corrente filosófica, né, que ele tinha um posicionamento altamente pessimista em relação ao mundo e à própria natureza humana. Né? Então, vocês se recordam, né? A gente vê Jesus muito batendo, né? No bom sentido, né? Dialogando, né? Contra-argumentando com os fariseus, né? Que fizeram aquela visão do Deus do Antigo Testamento era uma visão de um Deus tirano, um Deus que gostava às vezes era até meio sádico, né? E a visão que quem lutou muito, né, contra isso, contra o jansenismo, a gente tem aí a Santa Teresinha, né, nos escritos dela, ela vem trazer para nós, né, a gente vai ver um pouquinho mais para frente na nossa formação, ela vem trazer uma imagem de um Deus misericordioso, né, então a teologia, né, ela estava muito permeada por esse pensamento, né, de um Deus tirano, de um Deus malvado, de você pecou, você vai para o inferno, né, você, sabe, uma excessiva, né, preocupação aí com a salvação individual em detrimento da salvação comunitária, né? Então os leigos eles sofriam, né, essas influências e eles se mantinham numa atitude de grande submissão à hierarquia eclesiástica, né? Que por conta desses ataques ela se reafirma cada vez mais forte a sua autoridade, né? Nós somos quem mandamos as estruturas eclesiais, né? Nós detemos a verdade, não há espaço para vocês, né, fazerem nada, né? E aí no século XIX, então já bem aqui, né? Os leigos, que papel que ele assume, né? Tem novas organizações leigas, né, que buscam responder, né, e dar uma resposta para esse ambiente louco, né, para esse ambiente maluco que está acontecendo, né, e os leigos começam a propor soluções e tomar iniciativa diante dos problemas religiosos, né. Olha só que coisa interessante, né? Então a gente tem aí a igreja, né, defendendo a sua autoridade, né, contra a sociedade, e os leigos se colocam também na linha de frente para auxiliar a igreja nesse processo, né, e os leigos buscam defender a igreja dessa mentalidade hostil.
contesta a mentalidade tradicionalista, né, dentro dos leigos, né, cresce a consciência de que os leigos são membros plenos da igreja, né, de ter responsabilidade diante dos desafios que a igreja enfrenta. Né, fala, senhores autoridades, senhora hierarquia eclesial, né, contem conosco, nós estamos aqui, nós somos leigos, né, a gente pode, né, auxiliá-los, né, nesses desafios que você, né, enquanto igreja tem enfrentado, né, e o apostolado nessa época ele não era visto como uma missão da igreja na sua totalidade, mas apenas como uma missão da hierarquia. Lembrem-se disso, isso vai mudar, tá, irmãos? Isso vai mudar. E aí eu trago para vocês aqui, irmãos, três relatos, né, de membros da igreja dessa idade moderna. Eu coloquei aqui as datas aqui, né, século XIX, aqui no comecinho do século XX, de como que o leigo era visto, né, nessa época. Olha só que coisa interessante, ó, frase do Papa Gregório XVI, tá, em 1846, sobre os leigos. Ninguém pode ignorar que a igreja é uma sociedade desigual na qual Deus destinou alguns para comandar, outros para obedecer. Estes são os leigos, aqueles, os clérigos. Né? É meio de ficar meio incomodado, né? Um comentário desse, né? Olha só o Núncio Apostólico da Bélgica, né? O Monsenhor Fornari, 1839. Olha o que ele diz. Estamos, infelizmente, numa época em que todos se creem chamados ao apostolado. Né? Então, ele está dizendo aí que em 1839, reforçando aquilo que já foi dito, né, que o apostolado era algo da hierarquia. Leigo não tem que se meter nisso aqui, nesse assunto. E olha só o que o Papa Pio X, né, nos coloca lá em 1914. A igreja, por força de sua própria natureza, é uma sociedade desigual. Compreende duas categorias de pessoas: os pastores e o rebanho, os que são colocados nos vários degraus da hierarquia e a multidão dos fiéis. E essas categorias são tão distintas entre si que somente na hierarquia residem o direito e a autoridade necessários para promover e dirigir todos os membros de acordo com os fins da sociedade. Quanto à multidão, não tem outro direito senão o de deixar-se conduzir e guiar docilmente pelos seus pastores. Nossa, que visão, né, irmãos? É triste, né? A gente não pode, na verdade, criticar a igreja, né, por conta disso. É uma visão, foi uma época, né, aconteceu. Né, eu acho que, em grande parte, nós leigos também tivemos essa responsabilidade de nós sermos escanteados dentro da igreja. Né? O irmão Eduardo quer falar? Pode falar, irmão. Na verdade, é mais uma pergunta, né? Em relação a essas situações, né? Obviamente, né? É que, né, nós conversamos numa outra formação. É evidente que o Concílio Vaticano II ele veio, né, para trabalhar a modernidade e a sociedade em si, né? E assim, esses milhões de leigos que podem estar trabalhando pela igreja. Mas eu tô um pouco na dúvida nessas notas do Papa Gregório e do Papa Pio X, se eles não estariam se referindo ao fato que, através da ordenação sacerdotal, o homem, né, ele se torna metafisicamente diferente de um leigo. Essa é a minha pergunta. Porque como São João Maria Vianney fala, né, que o sacerdote ele está proximamente, né, uma vida deveria ser, né, pelo peso que traz a ordenação sacerdotal, deveria ser quase como anjos na terra, né? Então, a partir da ordenação, metafisicamente, a pessoa ela é diferente. Já não só dentro da hierarquia da igreja, mas também pela capacidade
de, através dos sacramentos, modificar outras pessoas. Essa é a minha pergunta, né? Talvez não vai por esse lado também? Então, irmão, pelo que eu. Obviamente, a gente pode estudar esses escritos com um pouco mais de intensidade. Quando eu me refiro aqui à questão de como o leigo estava sendo visto nessa época, eu não estou aqui de forma alguma desmerecendo o sacerdócio, Não, né? claro, claro. Porque, obviamente, um sacerdote, ele é persona Christi, né? Um sacerdote dentro da igreja, a partir das mãos do sacerdote, ele nos traz o nosso maior dos tesouros, né? Que é nosso Senhor. A celebração da Santa Missa é o grande mistério, né? Da vida do cristão. E os sacerdotes, eles devem ser honrados da maneira devida sempre. O que eu penso aqui, né, desses comentários, né, eu acho que a igreja, ela via, obviamente, né, ela olhava para si mesma e para sua hierarquia e via uma grande diferença, um abismo entre aqueles membros que são da sua hierarquia e os leigos. Né? Então a gente consegue ver até um tom meio pejorativo nesses comentários, né? De dizer que de que nós não temos voz, que nós não temos vez, que a santidade não é algo liberado para nós, né, que a gente não pode, de certa forma, participar do apostolado da igreja, da missão da igreja. E eu acho que o Concílio do Vaticano II, né, ele veio para dizer assim, ó, nós continuamos, né, tendo essa mesma visão do sacramento da ordem, né, aqueles que são chamados para viver isso, são chamados para viver eu não digo a santidade plena, tá, irmãos? Porque todos nós somos chamados a ser santo, mas talvez, ao invés de falar da santidade plena, talvez a radicalidade de uma vida dedicada a Cristo. Né? E a santidade, ela é algo que se tornou possível a todos os cristãos. Eu não, só terminando, né? A irmã Simone também levantou a mão. Só finalizando, esses comentários aqui, eles, ao meu ver, tá? Quando eu acentuo essa forma aqui, eu não estou diminuindo, né, de forma alguma, a beleza, o encantamento, a sacralidade e a importância que a gente tem dos sacerdotes dentro da igreja, né? Mas, né, eu quero aqui a minha intenção dessa palestra, né, dessa formação, é cutucar vocês de falar assim, ó, não aceitem ser relegados dentro da igreja a cristãos de segunda categoria. Não aceitem, né? Acreditem que vocês, né, possuem uma missão e essa missão ela é também de ajudar a igreja a construir o reino dos céus aqui, agora, né? Nós somos partes contribuintes desse processo, né? Não nos coloquemos no lugar de não ser participantes desse processo. A irmã Simone quer falar alguma coisa? Eu me recordei da carta do Papa, né, João Paulo II, no Millennium Neunte. Tem um trecho dela que fala, eu tô até procurando aqui, que eu me recordei, é no número 45 do documento que ele vai falar sobre isso, que é preciso assumir a antiga sabedoria, que sem prejudicar em nada o papel categorizado dos pastores, procurar incentivá-los à mais ampla escuta de todo o povo de Deus. Né? Então, quer dizer, não é que a gente está diminuindo o sacerdote, né? Mas é que todos nós somos membros do mesmo corpo, somos um só. Né? Então, todos nós somos chamados a viver essa santidade, cada um onde se amou, né? Isso aí, irmã. Cada um no seu quadrado, né? Como diz a música, né?
Na Idade Moderna, irmãos, a hierarquia da igreja ela tem até uma postura paradoxal, né, por assim dizer, né? Ao mesmo tempo em que ela exige dos leigos, né, uma postura crítica e independente com relação à cultura e à sociedade moderna, né, ela demanda uma atitude de submissão e passividade no interior da igreja, né, relegando-os a simples executores da palavra pontifícia, né, é paradoxal, né, então no mundo vocês têm que ser crítico, têm que ser independente, têm que, não aceitem isso, né, mas com a gente você, dentro da igreja, não tenham essa postura que a gente pede para que vocês tenham no mundo, né. Então, lembra lá no primeiro slide que eu coloquei lá para um dos primeiros, né? Essa diferença entre leigos e laicistas, né? A igreja demorou um pouquinho em reconhecer essa diferença entre leigos e laicistas, né? Muitas vezes nós éramos vistos como laicistas, né? Que são pessoas contra, né, a questão confessional, né, contra as estruturas da igreja, contra o que a igreja prega. Não, pelo contrário, nós leigos, né, nós nos diferenciamos, de certa forma, dos laicistas, né, por estarmos no mundo, mas nós pertencemos à igreja, né, diferentemente dos laicistas, que estão no mundo e são contra o ensinamento da igreja, né. E aí, irmãos, a gente tem aí, né, o surgimento, né, e o fortalecimento de grupos que são chamados Ação Católica. Eles estão espalhados aí. Começou na Europa, veio para o Brasil também, né, surgiu aqui no Brasil aí a partir aí de 1920, né, que ele tem dois grandes objetivos, né? Fortalecer e amadurecer a vivência da fé e participar ativamente da missão da igreja, né? Isso como leigos, né? A gente tem aí, né? Olha só que legal, Junta Nacional, Junta Arquidiocesana, Homens da Ação Católica, Juventude Católica Brasileira, Juventude Universitária Católica, né? E aí, isso aqui a gente não está falando de pastoral, tá? Pastoral da juventude, pastoral da terra, não, a gente está falando aqui de algo que é anterior até. Né? Então, os leigos eles começam a se organizar dentro da igreja, né? A pensar, a dar uma resposta, a propor novas situações, a propor uma nova caminhada, né? E a clamar por serem incluídos, né? Dentro da, da, da responsabilidade da igreja em trazer, né, o Senhor para o mundo, em instituir o reino dos céus aqui. E aí, olha só, irmãos, a mudança, né, de postura da igreja. Então, a gente tem aqui, né, se aqui a gente tem em 1914, o Papa Pio X fazendo esse comentário, né, em 1914, então alguns anos depois, aí quase 30 anos depois, a gente tem o Papa Pio XII, né, numa encíclica chamada Mystici Corporis. Eu coloquei essa carta lá pra gente, lá no Google Drive, para quem quiser, né, essa bis secular dia aqui eu esqueci de colocar. Depois eu vou dar uma procurada, eu vou colocar lá para nós também, né? Mas olha só que interessante, né? Como começa a mudar, né? A concepção da igreja. Nessa encíclica, o Papa começa a ser apresentado, né? A ter uma visão eclesiológica da igreja como um corpo místico, né? Então, talvez esse aqui seria o primeiro movimento que nós temos, né, de inclusão aí dos leigos depois de muito tempo, né? Então, toda a igreja é corpo místico de Cristo, né? Inclusive os leigos. E a Constituição Apostólica, né, lá de 1948, né, 5 aninhos depois, né, ela reconhece uma pluralidade de estruturas e métodos que devem ser respeitados. Né? Então, o Papa Pio XII ele começa a reconhecer uma certa positividade da autonomia laical, né? Que gerou expressões diversas de associações e de apostolado. Né? Já é uma diferença. Um grande teólogo que nós tivemos aí no século XX, né, talvez o maior teólogo de todos, né, do século XX, que é o Karl Rahner, né, ele apresenta uma relação com o mundo como elemento distintivo do leigo, né, essa relação.
Nós, enquanto leigo, nós nos relacionamos isso com o mundo. Isso aqui é algo próprio nosso. Né? Seu apostolado mais específico não se realiza no ambiente eclesial, mas no mundo. Né? Lembra do documento da CNBB, né, que eu coloquei lá na frente no primeiro? Falava a respeito disso, né? Partindo do papel e das responsabilidades que ele ocupa na sociedade. Se o leigo se dedica unicamente ao apostolado dentro da igreja, ele abandona o seu campo específico de trabalho, deixando na realidade de ser leigo. Né? O nosso campo de trabalho é na sociedade, né? É fora da igreja, né? Irmãos, pelo amor de Deus, né? Não vão pegar essa gravação aqui e falar assim, ah, nosso irmão Davi não quer que a gente não seja mais ministro da Eucaristia, não seja catequista. Pelo amor de Deus, né? Hoje a gente tem tanto isso, né? A pessoa fala uma coisa, ela é completamente mal interpretada, né? O que eu estou dizendo aqui é que o nosso primeiro lugar de trabalhar é no mundo. O que precisa ver é equilíbrio. Porque tem gente, irmãos, que só quer trabalhar dentro da igreja. Né? Mas quando quer fazer uma evangelização de porta a porta, quando quer sair para levar um viático na casa de um doente, quando quer dar o seu testemunho de vida dentro de alguma estrutura, de algum lugar na sociedade, não faz. Mas participa se tiver 10 missas na paróquia, participa das 10 missas, faz tudo dentro da igreja, mas fora da igreja não faz nada. E também a gente tem o que é o oposto total, né? A pessoa que faz tudo fora da igreja e dentro da igreja não faz nada. Né? Então, o que nós somos chamados a fazer enquanto leigos é que a gente pense uma forma de trazer equilíbrio para a nossa vida. Né? Mas sem esquecer de que o nosso apostolado é inicialmente no mundo. E eu vou além, sem esquecer que o nosso apostolado inicialmente é na nossa família. Entendeu, irmãos? Então, assim, ame sua esposa, ame seus filhos. Né? Ai, irmão, nossa, como eu vejo muitos irmãos às vezes perdem de ir no aniversário da própria mãe porque tem uma reunião na igreja. No dia que a sua mãe falecer e ela vier a faltar, você vai sentir falta dela. Garanto. Né? Então saibam, a gente precisa saber priorizar aquilo que é prioritário. Não estou falando para você deixar o serviço da igreja de lado, mas é justamente isso, buscar esse equilíbrio na sua própria vida. Né? E aí vem o Concílio Vaticano II, né? Que é tão polêmico, né, tão estudado, tão contestado, tão brigado, tem gente que defende, tem gente que é contra, e assim sucessivamente, né? Então, no Concílio Vaticano II, né, foi o primeiro momento dentro da igreja onde a realidade do leigo na perspectiva eclesial ela foi amplamente discutida. Há vários documentos, né, que foram gerados a partir do Concílio Vaticano II e reflexões posteriores de documentos do Vaticano II que nos colocam, né, que nos são propostas aí o espaço, o lugar do leigo, a missão do leigo, né, a caminhada do leigo, a igreja enquanto corpo místico, o resgate da dignidade batismal, né, de todos os cristãos, né, leigos, né, ou não, né, terem a sua dignidade do batismo resgatada, né? É uma questão de você visualizar uma igreja como ministerial, né? Então, o leigo ele começa a ser visto numa dimensão aí cristológica, eclesiológica, né? E aí a gente tem aquela, acho que todo catequista, faltou luz aí, irmã Linete, na sua casa? Tá tudo escuro. Não, irmão, o que acontece? Queimou a minha lâmpada, aí eu tava até então utilizando o meu abajur, só que agora o meu notebook tá pedindo bateria. Aí eu Tá tive bom. que ligar o abajur, ligar, eu vou ficar aqui meio que na sombra. Na penumbra. Tá bom, irmã. Não se assustem, por favor, irmãos, não fiquem assustados com a figura, não é nada fantasmagórico, nem nada sobrenatural, não fiquem com medo. Tá bom, irmã. E aí, os catequistas, né, gostam muito disso, né, dessa questão, dessa dimensão, né, do leigo, do cristão, né, ser resgatado o tríplice munus de Cristo, né, que é ser sacerdote, profeta e rei. Todos nós somos chamados a isso, né.
Então, pelo simples fato do pertencimento à igreja, né, o leigo, o batizado, ela participa do seu apostolado, né, uma visão completamente diferente, exercido por todos os seus membros em modos e ministérios diversos. Né, a figura do leigo passa a ser vista a partir dessa eclesiologia na sua realidade de comunhão e de missão. Mudou, né, mudou completamente. Né, então agora a gente... obviamente, irmãos, nós vamos ter aí excessos, exageros, né, que foram cometidos, né, por conta de interpretações e ideologias que se fizeram, né, de má interpretação dos documentos do Concílio do Vaticano II para trazer a baderna, a algazarra para dentro da igreja, para desacralizar o sagrado, desacralizar o sacramento da ordem, e assim sucessivamente. A intenção da igreja, obviamente, nunca foi essa, mas houveram teólogos, né, ligados a ideologias, principalmente de cunho comunista, que se apropriaram de alguns textos e fizeram determinadas interpretações desses documentos e trouxeram bastante bagunça para dentro da igreja. Bagunça essa que até hoje a gente luta, a gente combate, a gente dialoga, a gente tenta chegar num ponto, né, que é comum. Recomendações de leituras para vocês, meus irmãos, né? E aí aqui, assim, no nosso terceiro encontro, nós vamos entrar nessas cartas, nós vamos entrar nesses escritos aqui, para que a gente estude ele de maneira bem mais ativa, tá? Mas a gente tem aqui, ó, documentos da Igreja, do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, Ad Gentes, Apostolica Actuositatem, né, a gente tem aqui, essa aqui, ó, irmãos, é o mais importante ao meu ver, né, que é a exortação apostólica Christi Fidelis Laici, né, que seria, assim, irmãos, um manual da atuação do leigo no mundo. Essa eu coloquei lá no nosso Google Drive, tá? É um documento gigantesco, foi feito pelo Papa João Paulo II, e aí o legal desse documento é que ele se não me engano, ele é da década de 90, então já se passaram 30 anos do Concílio Vaticano II, então toda aquela questão que foi tratada no Concílio Vaticano II, o Papa João Paulo II, nesse documento aqui, essa questão já estava bem amadurecida, né, então ele trouxe, né, ele expôs para a gente essa atuação do leigo no mundo nesse documento. Né, eu coloquei lá na nossa ferramenta de formação, né, quem quiser vai estar lá disponível, né, mas nós iremos estudar esse documento daqui a 2 anos, tá, nos nossos votos simples. Documento da CNBB, Missão e Mistérios do Cristão Leigos e Leigas, a carta encíclica Mystici Corporis, né, do Papa Pio X, que foi justamente essa carta que começou ela é pré-Concílio Vaticano II, foi ela que começou a mudar, né, essa visão eclesiológica da igreja para uma questão de corpo místico. Essa Constituição Apostólica também que foi citada, e um livro, né, chamado Leigos em Que? Uma abordagem histórica, né, esse livro ele vai tratar muito disso que a gente discutiu nesse dia de hoje. Irmã Fátima, quer falar alguma coisa, irmã? Irmão Davi, esses documentos que você está falando aí, essa carta do Papa João Paulo II, tem como a gente fazer impressão, ou tem como a gente comprar, a gente adquirir, assim? Tem, irmã. Eu coloquei um PDF lá no Google Drive nosso, né? Você entrar lá na formação, tem lá o Google Drive. Você entra lá, aí vai aparecer uma pastinha para você. Você vai lá, documentos complementares. Aí você entra na formação do leigo, tá o documento lá dentro. É só baixar no seu computador, imprimir, e fica à vontade. Tá, é porque muitas coisas lá que estão no Google Drive tem lá e muitas coisas eu não consigo abrir. Irmã? Depois me chama no Deve particular. ser porque a Fátima é meia tapada, sabe? É nada, imagina. Aí, não, então tá bom, eu vou tentar ver como é que eu consigo. Se eu consigo, senão eu converso contigo depois. Pois tá, era bom. só isso. Imagina. Obrigada, desculpa. Por nada, irmã. Imagina. Eu vou trazer aqui para vocês justamente, né, para finalizar a nossa formação de hoje, né, um trechinho bem pequenininho,
né, um tirado dessa exortação apostólica, né, a Christi Fidelis Laici, né, ele diz assim, ó, em especial, podem se recordar duas tentações de que nem sempre souberam desviar-se, né? A tentação de mostrar. Ele está falando dos leigos aqui, tá bom, irmãos? Duas tentações que os leigos sofrem, né? Que seriam a tentação de mostrar um exclusivo interesse pelos serviços e tarefas eclesiais, por forma a chegarem frequentemente a uma prática abdicação das suas responsabilidades específicas do mundo profissional, social, econômico, cultural e político, e a tentação de legitimar a indevida separação entre fé e a vida, entre a aceitação do evangelho e a ação concreta nas mais variadas realidades temporais e terrenas. Então o Papa aqui está falando aqui, né, que nós leigos, né, nós sofremos, né, só um recorte aqui dessa exortação apostólica, né, a gente tem a tentação de abdicar de todas as nossas responsabilidades no mundo só por causa dos serviços e tarefas eclesiais, que foi algo que eu já falei aqui para a gente agora há pouco, e também, né, a tentação de separar, né, e tentar legitimar isso, né, uma separação entre fé e vida. Né? Então a gente, não, aqui eu estou no meu trabalho, eu não posso ter fé aqui dentro. Ué, será? Por quê? Né? Você é um homem de Deus dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, nos seus ambientes, né? A gente carmelitaniza o mundo, a gente evangeliza o mundo, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, né? Em todos os lugares ao qual nós somos chamados a frequentar, né? Dentro das realidades aí nossa, né? De cada um. Irmãos, eu finalizo aqui a nossa formação do dia de hoje, né? Muito obrigado pela presença de todos, né? Que Deus abençoe a cada um. Ficou alguma dúvida do conteúdo que aqui foi exposto, né? Eu quis nesse dia de hoje trazer uma reflexão para vocês, né? Eu quero finalizar, né, esse encontro de hoje justamente com a seguinte pergunta, né? Qual é o lugar, meu irmão e minha irmã, que vocês querem ocupar dentro da igreja? Né? Existe um espaço, existe uma possibilidade de que nós avancemos para águas mais profundas, que nós trabalhemos, né, de maneira efetiva dentro da igreja. Né? Que lugar que você gostaria de ocupar? Né? Um lugar onde a gente recebe tudo, né, já mastigado, ou um lugar onde a gente trabalha, né, na evangelização, na construção, né? Enquanto carmelita, se a gente lembrar da terceira dimensão da nossa espiritualidade, é o serviço, né? Então nós somos, né, todos os leigos são chamados a trabalhar, né, por essa construção, mas nós leigos carmelitas, nós somos impelidos ainda mais, né, por conta do nosso carisma a construir isso. Né, esse convite fica feito, e eu quero que vocês pensem nisso, né, reflitam, né, pensem nesses dias que estão por vir aí, em tudo isso que foi falado, né, nessa história toda, e no papel, na representatividade de vocês dentro da igreja. Tem alguma dúvida, irmãos? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma reclamação? Fiquem à vontade, essa é a hora. O irmão Nathaniel? Só gostaria de chamar a atenção, né? Não chamar a atenção, mas fazer um comentário de que os senhores falam muito bem em toda a história da igreja, né? Todos os movimentos pelo qual foram passados e que os leigos viveram, né? A participação do leigo dentro da igreja, onde foram vivenciadas muitas realidades diferentes, mas todas essas realidades vividas, muitas vezes, se fazem presentes no nosso dia hoje. Né? Então, por exemplo, eu cito o exemplo dos fatores existentes que marcaram a Idade Moderna, onde a razão predominava, né? Isso muitas vezes dentro da própria igreja, a gente tem às vezes até sacerdotes que defendem um pouco, né, essa questão, às vezes até não valorizam tanto a fé, mas colocam um pouco à frente a razão. Mas, enfim, há diversas circunstâncias, né? É onde todas essas realidades, todos esses contextos, essas interpretações
acabam sendo vivenciadas hoje, no nosso dia a dia. Então, aí está a importância de a gente conhecer, né, a gente entender e saber como nos portar e como nos conduzir e como ser igreja dentro dessas realidades, né? E ligando um pouco tudo isso, a formação de ontem à tarde, né, da Alex Divina, eu achei muito interessante quando o Frei ontem comentou a proposta que ele fez de a gente fazer uma reflexão no dia e pegar uma frase e passar o dia refletindo sobre aquela frase, fazendo uma Alex Divina durante todo o dia, né? Então, talvez ligar um pouco esse contexto, né, da própria reflexão que o senhor deixou, como a esse método, né, de a gente levar a reflexão para o dia, para a gente estar ruminando, né, e para poder chegar, talvez, num determinado momento, a uma contemplação e a oração dentro de um contexto. Isso aí, irmão, muito bom. Alguém mais gostaria de falar? Nosso irmão Nathaniel, no mês que vem, né? Será ele que vai dar a formação para a gente, né? No mês que vem nós iremos meditar e refletir sobre a regra, né, de Santo Alberto, né? A primeira regra carmelitana, né? Vamos destrinchá-la, né? Pegar ela a formação e o conteúdo do mês que vem, né? Ele será todo baseado na regra de Santo Alberto, né? Mais alguém, irmãos? Gostaria de fazer algum comentário, uma crítica, uma sugestão? Não? Irmão, eu gostaria só de fazer os comentários. A Sim. respeito da formação, né? Agradecer, porque assim é sempre bom, né, a gente poder conhecer e aprofundar. Eu converso muito assim, né, às vezes com o irmão Davi, e uma das partes que eu fiz com o irmão assim que eu comecei, né, o meu discernimento para continuar, né, o acompanhamento do discernimento vocacional, eu falava isso com o irmão Davi, né, que eu fazia coisas demais na igreja, né, e me cobrando que eu precisava sair da bolha, que era assim que eu me sentia dentro de uma bolha, né, porque às vezes a gente toma um errado, né, não que a gente esteja errado, como o irmão colocou bem, né, durante a formação, de servir, né, a igreja, né, mas a gente não pode se esquecer da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, do nosso cuidado da nossa família, né, e eu colocava muito no meu coração, né, que eu posso ser cristã onde eu estiver, eu devo ser cristã onde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, na escola onde eu trabalho, né, ou na sociedade, né, enfim, né, e tomar esse cuidado para a gente não se usar, né, o ambiente, né, religioso como uma, que às vezes a gente tem alguns problemas e acha que estando ali os nossos problemas vão acabar, né? E às vezes não, às vezes até piora, né? Mas então assim, a gente ter esse cuidado, né, de se examinar mesmo, né, em relação a esse nosso serviço, né, ao nosso sim, né, isso com o vigário aqui da minha paróquia, né, um dia que aqui na minha casa visitar minha filha, e ele falava isso, né, de sermos fiéis ao sim dado a Deus, à medida do possível, né, os sims que nós damos aos homens, né, então a gente tem esse cuidado. E uma coisa que eu gostaria de falar também em relação à atividade de ontem, né? Que algumas pessoas não colocaram, né? Não sei se de repente alguém teve alguma dificuldade, né? Que a gente de repente possa dar, né? Para que todo mundo possa poder partilhar, né, a sua oração. Tá bom, irmã. Eu gostaria de ter feito alguns comentários, mas infelizmente eu estava preparando essa palestra para vocês hoje e acabei não conseguindo comentar, né, devidamente lá no grupo, mas eu vou, no momento oportuno, eu vou fazer os comentários e tal, e talvez fazer alguma atividade seja mais simples, né? Não sei.
Isso a gente precisa avaliar, né? Às vezes certos métodos ou algumas coisas que são propostas não está sendo bem atendido, né? A gente senta, conversa e repensa, não tem problema nenhum, não. Irmã Nelly, irmão Alexandre, querem falar alguma coisa? Então, eu gostaria sim, eu acho que nós temos que ter, só completando o que a Simone falou, eu acho que nós temos que ter bem claro dentro do nosso coração que nós somos leigos mesmo. E essa tarefa nossa, o carmelita, na nossa regra, diz assim, que o carmelita deve ser uma centelha de amor a incendiar o mundo. Então, nós cristãos, e muito mais nós que estamos aí a caminho de uma consagração, eu e o irmão Davi, o irmão Nataniel, com a graça de Deus, já fizemos os nossos votos perpétuos, né? A gente entender essa nossa responsabilidade, né? Porque eu acho que muitas vezes falta isso para o leigo, ele entender que o lugar dele realmente não é enfiado dentro da igreja, fazendo parte de pastoral litúrgica, de coral, de grupo de casais, de grupo não sei do que, e se esquecer de se aprofundar, sabe? Se aprofundar no quê? Na oração, na vivência fraterna, sabe? De tentar ser realmente aquilo que Jesus chamou você para ser. Jesus chamou você para ser carmelita, então nós temos que ter, assim, o dever, eu digo assim, o dever, né? Da gente tentar se aprofundar no nosso carisma. Eu sempre costumo brincar assim, carmelita que está fazendo formação e não gosta de rezar, pensa bem nisso, porque é o seu primeiro carisma. Se você não tolera algumas coisas em comunidade, pensa bem, nós devemos viver a fraternidade. E assim por diante, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente assume muita coisa na igreja e esquece de assumir aquele papel que Jesus pediu para a gente, né? E como carmelita eu digo qual é ser essa centelha de amor no mundo. Talvez eu não tenha o talento do irmão Davi de destrinchar uma palestra como ele faz, um curso, talvez eu não tenha esse talento, mas talvez eu tenha o talento de chegar de repente para o irmão Eduardo, dar um sorriso para ele e falar, irmão Eduardo, tô com saudade do senhor, sabe? Eu acho que isso é a gente se sentir como membro do corpo de Cristo. O irmão Davi está aí, ele é super capacitado, mas o irmão Nataniel também está aí, a irmã Linete está aí com o sorrisão dela no escuro, e assim a gente vai se completando, né? Era só isso que eu queria deixar para vocês. Nunca se esqueçam disso, né? A gente não é mais porque assume trocentos trabalhos na igreja, muito pelo contrário. A gente vai conseguir ser mais quando a gente conseguir viver o nosso chamado dentro da igreja. O meu chamado, eu falo para vocês de fundo de alma, é ser carmelita. E eu quero ser carmelita até no céu. Beijo. Isso aí, irmã. Irmão Alexandre? Completando o que foi dito pela irmã Nelly, pela irmã Simone, a gente tem mania de querer pegar tudo nas nossas mãos, né? E, na verdade, quando a gente pega tudo nas nossas mãos, a gente não faz bem feito. Ou você pega uma coisa para fazer bem feito ou não pega nada, né? E eu lembrei uma passagem bíblica que foi quando Jesus, quando os apóstolos estavam reunidos, e aí chegou um grupo e falou, não é certo a gente fazer o trabalho para as viúvas, tal, porque estava sobrecarregado, estava ficando sobrecarregado com os apóstolos, tal, e houve a divisão. Então foi formado um grupo para fazer uma coisa, outro grupo para fazer outra, outro grupo para fazer outra, ou seja, cada um tem a sua vocação, e a gente tem que prestar atenção na nossa vocação, ver o que é mesmo, né? Qual é o caminho, pegar um único caminho e desenvolver bem e crescer naquilo que você escolheu,
né? Sempre em oração, porque se a gente não ora, é como se fosse uma planta que precisa de água, e se você não joga água e não joga vitamina, a planta não vai dar fruta, a planta não vai dar flor, e a gente somos a flor do Carmelo, né? Olha que coisa linda. Nós temos que florir e mostrar o amor de Cristo a todos. Só isso. Obrigada. Tá ótimo, irmãos. Então, eu vou finalizar aqui. Eu desejo para vocês, a partir de agora, né, das 18 horas, o conteúdo lá na ferramenta de formação, ele tá liberado para esse mês, né? Vocês vão ver que muito do que eu falei aqui tá lá. Coloquei um vídeo também. Depois eu subo esse vídeo nosso, essa gravação nossa lá também. Então, tem textos complementares, né, para quem quiser se aprofundar nesse assunto aí e ir longe, tá bom? Eu agradeço demais, de coração, a presença de todos vocês aqui, né, de coração, né, espero que vocês tenham momentos aí maravilhosos aí no decorrer dessa semana, desse mês. Não se esqueçam, né, a gente se encontra de novo no mês que vem para falar sobre a regra de Santo Alberto, tá bom? Nesse mês, sempre no último domingo de cada mês, às 17 horas daqui de São Paulo, 16 horas aí de Manaus, tá bom? Manaus e Mato Grosso do Sul também, né, irmã? Você tá no mesmo fuso deles, né? Isso, eu tô no mesmo curso deles. Isso, então, para vocês, né, uma horinha a menos. Mas muito obrigado de coração por vocês terem vindo aqui, né? Então, vou passar a palavra para o nosso formador do mês que vem, para que ele faça uma oração para a gente. E aí, na hora que finalizar a oração, todo mundo pode se desconectar e curtir aí o finzinho do domingo aí do lado da família, tá bom? Pode falar, irmã Nathaniel, fazer uma oração para a gente, por favor? Então, agradecemos a oportunidade que Deus nos deu de estarmos reunidos nesta tarde para recebermos as orientações que Ele nos conduz para a nossa vida, que nós possamos absorver tudo isso e realmente colocá-las em prática, fazendo de nossas vidas como apóstolos e seguidores de Cristo, com a intercessão de Nossa Senhora, que ela também nos ilumine, nos acompanhe e nos conduza em todos esses momentos da nossa busca à santidade, da nossa vivência cristã. Que Deus abençoe a todos vocês, que todos tenham uma boa e santa semana e que possamos estar sempre unidos nos nossos corações. Então, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que ela permaneça conosco rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso aí. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus, viu? Tudo de bom para vocês. Salve Maria. Salve Maria. Santo domingo a todos. Santo domingo a todos. Salve Maria.